agora com aulas com especialistas ao vivo e nosso convidado ilustre é o nosso professor Cláudio Paixão. Foi meu professor, é professor do Bruno, foi professor do Bruno também, da Aninha. E o objetivo agora é realmente, né, deixar um pouquinho mais, né, interativo. A gente estava fazendo muito cursos online, cursos, e às vezes, né, ficava sobrecarregado. E agora a gente vai fazer um pouquinho mais light, né, ao vivo. E com isso, né, no final a gente vai continuar com aquele nosso day, né, nosso day on, aquele nosso encontro. E o nosso encontro agora com a gamificação, né, aquele dia do quiz e tudo para a gente reunir, serão perguntas relacionadas aos nossos encontros, né? E hoje, né, o tema que nós escolhemos, que aqui também, professor, é democrático, tá? Os meninos que escolhem os temas, escolhem os palestrantes, aqui é todo Muito legal, mundo que escolhe tudo, né? muito Então, legal. foi gestão de pessoas, né? E com isso a gente teve aula na época com o professor Cláudio, e ele que vai, né, ministrar hoje aí essa conversa com nós, né? Pode ficar à vontade, ele mesmo disse, para interromper, né, abrir o áudio, câmera e tudo. E eu passo a bola então para o nosso professor Cláudio Paixão. Puxa vida, gente, eu fico muito feliz de estar aqui, ou estar aí com vocês na Dom Helder, participando da Biblioweek, e eu tenho que agradecer muito, Lucas, pela lembrança, né, os meninos, a menina e o menino, né, que me indicaram. Fico muito feliz de estar aqui mesmo, e eu vou tentar fazer o melhor. Espero que nesses 40 minutos, e para esse grupo que é bem diverso, gente que já me conhece, gente que não me conhece, tentar fazer uma fala que agrade todo mundo, né, que relembre alguma coisa para quem já me conhece, acrescente alguma novidade e também que, se possível, né, traga informação nova para quem não me conhece ainda. Então, eu vou tentar fazer isso, como o Lucas falou, aquela ideia de eu começo falando, aí depois a gente tem um tempo no final para as perguntas, eu vou tentar meio que marcar o tempo mais ou menos aqui, e a gente vê o que vai dar. Eu acho que o importante é que vocês, se tiverem alguma ideia ou ocorrer alguma coisa, quiserem interromper, às vezes eu estou distraído, mas me dá um toque, fala, ô professor, e aí eu entro, não tem problema, pode, né, a gente entra, não, né, eu calo a boca, vocês falam, e a gente vai trabalhando junto aqui, não tem mistério. Bom, que vocês tinham me falado? Vocês tinham falado da gente trabalhar gestão de pessoas e um pouco sobre como desenvolver habilidade em grupo. E também abordar talvez um pouquinho de motivação, um pouquinho de qualificação, trabalho em equipe, né, alguma coisinha assim. Então eu fiz um roteirinho aqui que eu vou seguir, tentando mais ou menos atender a essa expectativa. E eu acho que o principal, eu vi lá na divulgação, o texto que foi escrito lá, falando de clima organizacional. E eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho que a gente vai, né, desenvolver aqui, e ao mesmo tempo o trabalho que um bom serviço de recursos humanos, um bom serviço de gestão de pessoas, um bom serviço tem outros nomes que eles dão, né? São vários eufemismos para não dizer que as pessoas são recurso, mas eu acho que é recurso mesmo, e as pessoas são um excelente recurso. É o recurso mais importante. Elas são pessoas? São, mas são um recurso. Sem ele, sem gente, a empresa não funciona direito, né? Hoje eu recebi um meme muito interessante, eu trabalho com um grupo que pesquisa desinformação, e aí rolou lá no grupo um texto a, é uma revista de mecânica, é, americana, eu não lembro o nome exatamente, daqui a pouco eu lembro o nome, eu não vou lembrar, mas falando que uma das poucas coisas que a inteligência artificial não consegue entender ainda são os memes, né? Enquanto ela não conseguir compreender os memes, a gente vai ter uma vantagem em relação a elas. E quando eu falo de clima e eu falo de recursos humanos e dessa importância das pessoas, eu acho que o principal que a gente tem que pensar é isso. Pessoa é um recurso, mas é um recurso que entende meme. É um recurso que entende a subjetividade, é um recurso que entende a sutileza das coisas, e é um recurso que ajuda a gente a compreender essas coisas. Durante muito tempo eu dei aula no turismo, e eu falava, a melhor coisa que uma agência de turismo, uma empresa que emprega turismólogos podia ter, era uma equipe bem diversa, porque os clientes são muitos, né? Os interesses são muitos. Então, quem vende pacote para praia, né, que vende pacote para passeio em cidade histórica, na Europa, e a Disney, essas coisas, não consegue concorrer com a CVC. A CVC, ela faz isso, e é o varejão que todo mundo faz. A diferença está em você conseguir compreender o que as pessoas querem.
o que que elas buscam, o que que vai ser diferente para elas, e oferecer aquilo que a CVC não oferece. No nosso caso, que a gente gira com comunidades, né, os grupos de pessoas que as bibliotecas atendem são comunidades, né? Nós precisamos entender essas pessoas e nós precisamos nos entender, porque como eu brinco, eu acho que o Lucas deve lembrar dessa brincadeira lá de trás, a nossa vida é gente ferrando gente, né? E gente ferrando gente é o que dá trabalho, é o que bagunça a nossa vida. Por que que não pode ser gente trabalhando com gente, gente cuidando de gente, gente fazendo alguma coisa boa para a gente? Eu acho que é um pouco nessa direção que eu queria tocar. E a primeira coisa que as pessoas que já me conhecem devem lembrar, que eu começo falando, é a ideia de que as empresas mudaram. A gente às vezes fica estacionado no tempo, pensando, né, que as empresas são como as empresas do tempo dos pais da gente, no meu caso dos avós de vocês, né, dos bisavós. Não, as empresas mudaram. Dos anos 2000 para cá, 20 anos, que para quem é professor como eu já estava em sala de aula desde a década de 90, parece pouco tempo, para vocês que nasceram depois dos anos 2000, né, é muito tempo. As empresas mudaram para caramba, e tem livro que ainda trabalha com a perspectiva daquela época. Houve uma época que se achava, final dos anos 90, que a história ia acabar e que tudo ia ser mais fácil. As relações iam ser mais fáceis, as pessoas iam administrar a própria carreira, e as empresas foram concebidas nesse desenho novo para trabalhar com o que eles chamavam de transferência sob o controle dos resultados e das tarefas para indivíduos autorregulados. O que que é isso? Éramos nós, controlando os resultados, né? A tarefa era feita, eles não importava a eles como, o que importava era estar o produto pronto, o serviço entregue. E o controle dessa tarefa, né, em cima da gente. Então, não ter gente controlando isso. A gente, nós, os trabalhadores que prestamos serviço, fazemos o trabalho, seríamos os responsáveis por tornar isso ah, esse trabalho, esse serviço, esse produto bem sucedido. Então, colocava nas costas da gente a obrigatoriedade de planejar, operar, dar manutenção, controlar as coisas e controlar o processo numa função única. Então, aquelas funções da biblioteca, né, que o bibliotecário tem que exercer, né, planejamento, operação, né, aquelas controle que a bibliotecária adora, eu sempre brinco com o pessoal lá na sala, né, isso tudo em cima das nossas costas. O bibliotecário está acostumado a fazer isso, porque, à exceção de lugares como a Dom Helder e outros lugares que têm uma estrutura maior, nós temos muito equipes, que são pessoas que fazem tudo isso. Agora, lidar quando você tem mais gente envolvida, técnicos, pessoas de outros níveis profissionais envolvidos, é preciso se criar uma forma de lidar com isso. E quando a gente assume o lugar de chefia, ou quando a gente está integrado na produção de um serviço, de um produto, a gente também tem que entender como é que funciona isso. Então, aquele sonho dos anos 90, daquela empresa flexível, integrada, começou a ser tentado, mas acabou não logrando o resultado. Por quê? A gente sabe que o desenho do capitalismo sobre o mundo é um. A prática é outra, né? Então, sempre as estruturas antigas permanecem e tendem a sabotar as coisas. Então, para eu entregar a flexibilizar as tarefas, as ações dos trabalhadores, deixar vocês serem autorregulados, vocês cuidarem dos resultados, eu tenho que compartilhar conhecimento e informação, né? E aí, vocês trabalham em biblioteca, né? A gente nas bibliotecas a gente sabe disso, que informação é um recurso muito perigoso. Então, as pessoas falam muito de liberdade para comunicar, para trocar informação, mas na realidade muitos lugares não permitem que isso aconteça. Então, fica muito difícil ter essa equipe criativa, flexível, bonita, que as pessoas costumam dizer e falar, né? Então, para que isso aconteça, você precisa ter um tipo de trabalhador diferente. Só que esse tipo de trabalhador diferente ele tem que encontrar satisfação no trabalho dele, coisa que muitas empresas não permitem. Elas têm estruturas antigas, então molda-se a empresa para uma modernidade, mas na prática, muitas vezes, elas ficam com um pé no passado, um pé no presente. Isso não quer dizer que a gente não seja cobrado dentro desse novo desenho que começou a ser pintado lá nos anos
final dos anos 90 início dos anos 2000. Né? A empresa não modernizou tanto, a tecnologia veio, o jeito de trabalhar veio, a gente tem muito mais autonomia, muito mais cobrança da gente agir nas coisas, mas muitas vezes nós somos vistos e tratados como aquele trabalhador antigo, aquele, mais uma vez lembrando os exemplos que eu dou em sala de aula, né? O trabalhador lá do Charlie Chaplin, que fica apertando os parafusos na esteira rolante. Então a gente fica no meio dessas duas coisas, mas uma das percepções é que nós precisamos das equipes para trabalhar e para poder desempenhar os nossos serviços, né? E então essas equipes elas precisam trabalhar a partir de certos valores e significados que têm que ser consensuais e compartilhados. Então, todos nós existimos na organização dentro de um determinado desenho que foi também reconhecido no final dos anos 2000, né, a partir dos anos 80, dos anos 2000, como a cultura organizacional. Então, uma empresa tem uma cultura, toda empresa tem a sua cultura. E essa cultura é baseada em consenso em torno de valores, o que é importante para mim e qual que é o significado do meu trabalho. Então, quando eu integro isso e estabeleço um compromisso com esse grupo, eu consigo ter uma boa produção. Isso independentemente da empresa. Pode ser uma empresa legal como a do Helder, eu estou chamando de empresa, né? O lugar meu empregador. Ou pode ser uma empresa lascada, daquelas ruins, complicadas. Sempre o peso disso vai cair em cima do chefe imediato e vai cair em cima da equipe de trabalho. Dentro desse desenho moderno, né, não existe mais aquele desenho de que tinham recursos humanos numa determinada parte da empresa que fica cuidando das relações entre as pessoas, como é que iam ser os treinamentos. Não, hoje em dia tem empresas grandes que têm até essa promoção, mas isso sempre é feito com os pequenos grupos de trabalho da empresa, porque esses pequenos grupos é que dominam as habilidades e as tarefas que desempenham aquelas funções específicas. Né? E aí, isso é preciso ser feito com eles. Então, naturalmente, tem uma transferência. E vocês viram isso, pelo que eu entendi, na organização desses eventos que vocês estão participando. Então, vocês palpitam, vocês sugerem. Claro, nem todo mundo tem a liberdade de decidir botar o ponto final, dar a última martelada, botar o último prego. Mas essa consulta, ela acaba sendo feita para criar esse engajamento. Muitas vezes a gente até aceita alguma coisa que a gente não quer, mas a gente pelo menos é consultado e muitas vezes se busca algum tipo de consenso para que seja produzido esse resultado final. E aí, nesse trabalho, a gente tem que pensar que uma estrutura na empresa ela continua existindo mesmo quando ela é abolida. Então, por isso que é tão importante ter essas negociações, essas conversas. Então, vocês estavam falando, né, o Lucas, na realidade, estava falando comigo, que teve uma demanda de trabalhar com questões relativas a RH, formação de pessoas, de equipe. Essa discussão ela veio à tona e provavelmente vocês estão querendo tornar o funcionamento de vocês, as relações melhores. Agora, é importante sempre lembrar que toda tentativa de mudança vai esbarrar no costume que a gente já tinha. Então, muitas vezes, a gente faz um plano legal, faz uma palestra, faz um treinamento, a gente começa a se preparar, instala uma nova rotina, mas a rotina antiga continua existindo. Daqui a pouco, a rotina nova passa para escanteio e a gente mantém a rotina antiga. Por isso que é importante esse trabalho de repetir, né, e estar sempre discutindo, estar sempre mantendo essa conversa quente, né, e ativa na cabeça das pessoas. Aí a gente fica participante e autônomo para participar, participante participando é ruim, né? Mas a gente fica participante e autônomo para poder atuar de uma forma motivada, autoconfiante. E a gente vai falar de motivação daqui a pouco, e tem muita confusão em torno disso. Mas vocês entendem que motivação é aquilo que me faz permanecer numa tarefa ou aquilo que me faz ter coragem de parar alguma tarefa. Quando a gente pensa em empresa, geralmente é ficar motivado a trabalhar e parar de procrastinar. Mas tem outras motivações e outras formas, né? Eu acho que basicamente para a gente só ter em mente o que a gente pode pensar em termos de motivação. Bom, quando eu falo disso tudo, eu estou falando então de uma gestão de uma empresa que precisa de pessoas. Pessoas que vão ter alguém
que está na chefia e que vai exercer tanto a chefia das atividades de trabalho, mas, como eu falei, também da relação entre os indivíduos ali. Então, a gestão de recursos humanos acaba muitas vezes sendo feita pelo chefe imediato, pelo aquele supervisor, pelo coordenador, pelo líder, pelo, né, o nome que se dê naquela organização. E essa pessoa, ela cria condições para que você tenha informação para você fazer as tarefas, né, que você tenha ferramentas ou tecnologias para poder desempenhar as tarefas a partir dessa informação, que você tenha referencial de o que fazer, como fazer, e feedback, aquilo que você recebe, né, de informação sobre a qualidade do que você fez. Então, esses 4 elementos são parte fundamental do trabalho da gestão de recursos humanos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter consciência disso, né, porque a gente também faz uma autogestão. E, como eu falei, eu não faço isso porque eu sou bonito, porque eu sou legal. Não, eu faço isso porque o mercado hoje exige. Então, entre uma pessoa que faz isso e desembola bem a tarefa e uma pessoa que não faz isso e não desembola bem a tarefa, a empresa, como é capitalismo que a gente está falando de uma sociedade capitalista, vai dizer, olha, eu fico com você e com você não. Né? E isso, infelizmente, né, não nos dá margem de negociar muito. Mas, dentro dessas condições, a gente tem que ter como negociar, a gente tem que criar formas de negociar. E como que a gente faz isso? Melhorando, de alguma forma, aqueles recursos pessoais que eu tenho, que vocês têm, cada um de vocês, que são as competências que eu desenvolvo. Então, na medida que eu desenvolvo competências, e eu vejo que vocês estão empenhados dentro desse processo de desenvolvimento de competências, né, eu vou tendo mais recursos para negociar. Capacidade de cooperação. Então, se eu consigo montar um grupo que é flexível e polivalente, onde eu sou capaz de ajudar meu companheiro, minha companheira, e ela ou ele é capaz de me ajudar, e a gente fazer tarefas juntos e, às vezes, até revezar na feitura dessas tarefas, assumindo um o papel do outro, isso é muito importante. Como eu falei lá atrás, a gente precisa ter um compromisso com a qualidade do resultado. Então, às vezes, a gente tem valor, né, valores estabelecidos. Então, meu valor, o valor dessa empresa é agir com correção, ou o valor dessa empresa é que as pessoas são importantes, elas precisam ser respeitadas, né, o valor dessa empresa é não ter discriminação de sexo, cor, gênero, etc, etc, etc. Esses valores, eles vão impactar na qualidade do meu trabalho. Vocês vejam que eu não estou falando nem de qualidade do que eu faço, do serviço que eu entrego, no sentido de entregar ou não informação para a pessoa. Eu estou falando da forma como eu faço isso, né? Da forma como eu entrego esse serviço ou esse produto para as pessoas. E, claro, isso dá significado ao trabalho. As pessoas vão ver o meu trabalho de uma outra forma. E a gente tem que pensar também, quando a gente pensa em recurso humano e pensa na nossa atuação, eu, como gestor, vamos imaginar, como chefe de uma biblioteca, eu preciso pensar na qualidade de vida que aquelas pessoas que têm comigo vão obter a partir daquele trabalho que elas estão desempenhando. Então, qualidade de vida não necessariamente ela está centrada em dinheiro, ou está centrada em tempo de lazer, ou está centrada em uma dessas coisas especificamente. Qualidade de vida, ela está centrada em vários elementos, né? Então, no cômputo geral, numa média geral, essas pessoas têm que estar bem, elas têm que se sentir bem ali dentro daquele espaço, né? E tem que poder levar esse bem para fora. Não adianta eu ter um ambiente super bom da pessoa trabalhar e ela morar num lugar desgraçado, numa condição de vida insalubre, né, ou sob pressão, então faz aí 4 horas de ônibus para vir para cá lotado, 4 horas de ônibus para voltar para casa. A qualidade de vida no global não está boa. Então, o que eu posso fazer para atenuar isso? Se eu não posso atenuar lá, se a empresa não permite que eu auxilie no transporte, para ela ter pegar um vale transporte melhor, não ter que, né, sei lá, fazer outras coisas, eu tenho que desenvolver alguma forma de ajudar essa pessoa para que o impacto desse tempo que ela passa no transporte público seja abreviado com outras questões, como eu falei, uma média. Da mesma forma, nós, como trabalhadores, temos que preocupar com isso também, né? Eu tenho que preocupar em cooperar com as pessoas, eu tenho que preocupar com o compromisso com a qualidade, eu tenho que preocupar com tudo aquilo que a empresa exige, né, com as competências que eu tenho e que eu fiz porque é bom para mim, mas ajuda a empresa e a empresa me cobra, mas eu tenho que preocupar também com a minha qualidade de vida. Muitas vezes a gente abre mão
de alguma tarefa, de algum emprego, em função da qualidade de vida. E a gente tem que pensar também como que esse espaço de trabalho, ou se nesse espaço de trabalho eu obtenho algum tipo de benefício, né, que eu não estou falando aqui de vale transporte, de comida, né, só, eu estou falando de benefícios em geral, né, um ambiente de trabalho legal, uma conversa bacana, um ambiente que me apoia, que ajuda me ajuda a lidar com situações difíceis, né, então que isso pese para mim de uma outra forma. Uma outra coisa importante da gente pensar, né, dentro desse cenário, é que, como o desafio da gente é obter esse consenso, a gente tem que encontrar valores que sejam comuns. Então, gestão de recursos humanos e gestão de equipe, quando eu tenho uma equipe, eu tenho que me preocupar em não só pensar nos meus objetivos, nos meus valores, eu tenho que pensar também nos objetivos, nos valores das outras pessoas e tentar encontrar alguém ou alguma coisa, ou algum elemento que medie isso, para que a gente possa trabalhar junto. Num ambiente como o de hoje, onde a gente tem umas disputas que começaram no campo político, mas hoje envolvem vários campos, né, que passam desde discussões de sexo, gênero, mas passam por religião, por espectro político, por todos esses níveis. Quando estou num ambiente de trabalho que é múltiplo, né, e com pessoas de vários tipos, nós temos que encontrar aqueles valores e aqueles consensos, né, que sejam possíveis de serem estabelecidos entre essas pessoas diferentes e criar regras para que essas pessoas convivam ali e que para que essa convivência seja saudável, né? Eu não preciso que todo mundo ali se ame e um seja padrinho de casamento do outro, o outro seja a comadre ou compadre, batize criança. Não, não precisamos chegar nesse nível, mas as pessoas precisam estar trabalhando numa boa, né? Então é preciso que esse ambiente seja cuidado, construído. Isso é feito com esse compartilhamento de valores e, ao mesmo tempo, com uma preocupação que a gente precisa estabelecer nessa comunicação. Então, eu tenho que saber comunicar com as pessoas, permitindo que elas tenham acesso à informação, que elas tenham oportunidade de participar das coisas, mas que elas tenham também a oportunidade de serem quem elas são, sem serem ah, criticadas ou atacadas pelo que elas são. Ao mesmo tempo que esse modo dela se comportar não prejudique, não interfira no espaço do coleguinha. Né? Eu falo coleguinha no sentido bem quinta série mesmo. Né? Não podemos voltar a regredir para a quinta série. A gente é adulto e a gente precisa pensar nisso. E se a gente não é adulto, é um jovem adulto, ou um candidato a jovem adulto, nós precisamos pensar nisso, precisamos criar uma forma de convivência. E isso é muito importante. Então, tem uma coisa que é fundamental hoje no trabalho. Sempre foi. Mas hoje mais, porque a gente não tem gente vigiando a gente como havia há, sei lá, 30, 40 anos atrás. É o autocontrole. Eu tenho que pensar no meu trabalho, eu tenho que pensar na minha tarefa, eu tenho que pensar no meu compromisso com os outros e cuidar desse esquema todo. Mas aí tem umas coisas para a gente discutir que eu acho importantes, né? Por exemplo, eu falei de motivação, né? Muita gente confunde fatores que são popularmente chamados de fatores higiênicos e tem a ver com o contexto do cargo, com o fator motivacional. E tem gente que, você diz, você não pode estar desmotivado. A condição do trabalho que eu te dou aqui é ótima. Você tem que estar motivado. Olha só, a administração da empresa é legal. Você tem que estar motivado. Olha o salário que eu te pago. Tem gente ganhando muito pior. Você tem que estar motivado para o trabalho. O seu chefe é legal. Você tem que estar motivado para o trabalho. Você tem benefício, você tem ticket, tem vale transporte, então você tem que estar motivado para o trabalho. Eu sinto muito informar que motivação não passa por aí. Né? Isso são condições higiênicas. Quando eu não tenho, eu fico insatisfeito. Claro, porque isso compromete a qualidade da minha vida e a minha vida como um todo. Se eu não tiver comida, eu morro. Né? Se eu não tiver água, eu fico com infecção urinária, pedra no rim. Se eu tiver uma condição ruim de sentar, de trabalhar, como essa minha cadeira que está quebrada aqui, eu vou ficar com dor nas costas. Né? Isso compromete. Se eu não receber salário, eu vou ficar desesperado por causa das contas que eu tenho que pagar. Né? Tem um monte de coisa. Se eu sinto aqui que tem uma injustiça aqui, que um chefe privilegiou um colega e me desprestigia, eu vou ficar mal. Isso é ruim. Isso tem um impacto na minha vida. Mas isso não me motiva. Resolver esses problemas não me motiva. Só me deixa menos insatisfeito. Mas isso não me deixa satisfeito. Eu vivo isso e daqui a, sei lá, 2, 3 dias, ok, eu estou do mesmo jeito.
O que me motiva, então? O que me motiva é aquilo que tem a ver com a tarefa que eu desempenho. Então, o trabalho que eu desempenho, ele mexe comigo de alguma forma. E veja bem, eu posso estar fazendo um reboco numa parede, eu posso estar quebrando um piso, né? Esse trabalho, ele me toca de alguma forma, eu sinto nele alguma coisa. Eu lembro, né, de um filme, eu sempre cito ele na sala, né, onde o sujeito trabalhou anos na Ford, colocando, montando automóveis, aí ele bate no capô do carro e fala assim: eu coloquei o eixo diferencial nesse carro. Era um Ford Gran Torino. Né? E ele olha aquilo e fala com orgulho. Isso é o trabalho toca o cara. Você pode falar, mama, que bosta, o cara passou 40 anos trabalhando numa fábrica de automóvel, montando a mesma peça todo dia. Sim, mas ele tinha uma relação com o cargo. Veja bem, eu não estou dizendo que o cargo dele era bom, que o trabalho dele era bom. Eu estou dizendo que a relação que ele tinha com ele era boa. Né? Isso tem a ver com o que tem dentro da pessoa. E como é que eu chego lá? De alguma forma, a pessoa tem que se realizar a partir desse trabalho. Então, esse trabalho, ele pode não me dar dinheiro, mas ele pode me dar oportunidade de aprender, ele pode me dar a oportunidade de me sentir reconhecido, ele pode me dar a oportunidade de eu não ter hoje essas coisas todas que eu desejo, mas eu pensar que eu, ficando aqui, eu estou aprendendo, estou desenvolvendo, estou construindo uma habilidade, eu estou formando algo do meu caráter que vai me ajudar a progredir e eu vejo que lá na frente eu vou para algum lugar. Isso me motiva. Né? Eu ter responsabilidade, alguém confiar em mim, me entregar uma tarefa e falar assim, olha, essa tarefa é sua, estou confiando ela a você. E aí eu parar e pensar assim, pô, que legal, cara. Né? Eu entrei aqui, as pessoas não me davam essa tarefa, agora eles me dão. Isso gera, né, motivação. E é por isso que a gente fala que recursos humanos envolve trabalhar com motivação, porque um bom chefe ele ajuda a criar esse ambiente e você pode ajudar a criar esse ambiente para você e para os seus colegas. Quando você tem uma equipe que colabora uma com a outra, você pode criar oportunidade de aprendizagem, de reconhecimento da pessoa se sentir progredindo, de realização. Então, essa relação ela é fundamental. Por isso que, mais uma vez, a gente volta. Gerir recursos humanos tem a ver com a chefia, mas tem a ver com a gente, com a equipe que a gente monta, com as relações que a gente monta, como é que a gente assume lugares nessa equipe. E isso é muito diferente agora do que era antigamente, né? Todo mundo lembra da carreira dos funcionários tradicionais. Alguns de vocês estudaram na UFMG, né? Na UFMG tem lá ainda aquela carreira de professor. O professor entra e vai subindo ali. Tem professor que está lá há 800 anos, fez concurso, entrou de novo, está lá. Eu acho até que já devia ter ido, mas está lá. Né? Então, essa carreira tradicional, o cara que entrava no banco, né, ia trabalhar no banco a vida inteira, entrava numa empresa, começava lá atrás como office boy, terminava chefe de não sei o quê, né? Era uma carreira que ia progredindo ali, escadinha, toda tradicional. Hoje em dia isso é muito difícil de acontecer. O que acontece é esse desenho novo, que lá quando eu dou aula em sala de aula eu falo, né, que é a carreira sem fronteiras, a carreira proteana, do agente econômico reflexivo, que é uma carreira que ela progride de forma irregular. Então hoje vocês podem estar na Dom Helder, talvez a bolsa de estágio não seja tão grande, mas vocês estão aprendendo uma coisa, aí termina o estágio aqui, vocês vão para um outro lugar, ou então vão trabalhar no lugar, trabalham um tempo, mas de repente trabalham lá, ganham um pouco melhor, mas aí surge um estágio onde vocês vão ganhar menos e aprender num outro lugar melhor. Aí o Lucas está aí, mas de repente ele recebe uma proposta para trabalhar numa grande empresa aí para cuidar da biblioteca, organizar a biblioteca deles, ele vai para lá e ele ganha bem, mas aí de repente ele pensa assim, puxa vida, mas se eu for trabalhar em tal lugar eu consigo desenvolver alguma habilidade. E aí ele vai e ele busca essa formação, ele não fica esperando as pessoas dizendo, ó Lucas, pô, tem 10 anos você está fazendo aí a mesma coisa, vai fazer uma especialização, vai fazer alguma coisa. Então, esse movimento de dentro para fora, de fora para dentro, né? Às vezes a pessoa pode. Tem gente aí que muda de. Trabalha como consultor, aí trabalha de carteira assinada, aí trabalha como pessoa jurídica, pessoa. Pessoa PJ, né? Trabalha como MEI, vai mudando sua forma de trabalhar, porque o mercado acaba exigindo isso. Isso é bom? Tem vantagens, dá uma liberdade para as pessoas, a capacidade, a possibilidade dela se organizar, dela se ajustar, dela se moldar às necessidades do mundo, é bom, mas também pode ser ruim. Pode ser ruim por quê? Muitas vezes
Isso faz com que a pessoa tenha nas costas dela a responsabilidade e a preocupação sobre a própria carreira. Isso gera estresse. Antigamente, quando eu entrava na Fiat como, sei lá, apertador de parafuso e saía como, sei lá, não sei o que as pessoas fazem na Fiat, mas sei lá, o cara que passa batom no robô, eu progredia lá dentro, eu tinha tudo controlado pela empresa, então eu só tinha que trabalhar, chegava, cumpria minha tarefa, ia para casa e não tinha que trabalhar na minha cabeça com esse planejamento todo de carreira. Então tem vantagens e desvantagens. Eu ficava preso na empresa, se a empresa quebrasse, provavelmente ia ser difícil eu me recolocar, porque eu tinha vivido a vida inteira na empresa. Essa outra forma, ela me dá mais flexibilidade. Por outro lado, ela dá flexibilidade para quem consegue se adaptar, como vocês, né? Como vocês se adaptam. São pessoas que conceberam a forma de vocês lidarem, né, com a vida dentro desse modelo. Uma pessoa que tem uma estrutura mais tradicional, que tem uma formação mais tradicional, tem muita dificuldade. Então, eu não digo que é bom nem ruim, eu digo que a gente está obrigado a viver nela. Então, muitas vezes a gente até tem alguns elementos da carreira tradicional, uma certa segurança, uma certa estabilidade, uma certa hierarquia, mas muitas vezes a gente é cobrado de ser esse novo tipo de trabalhador. E isso tem algumas exigências que eu acho que vale para todo mundo. Para o trabalhador antigo, daquela empresa antiga, se ele fizesse isso, provavelmente a chance dele sobreviver, se tivesse uma mudança radical na empresa, seria maior, e para a gente que vive nesse ambiente moderno. Isso tem tudo a ver com gestão de pessoas, porque o gestor de pessoas, o líder do grupo, né, o líder da equipe, ou a gente mesmo, tem que pensar nessas coisas. O líder, se ele for bom, ele consegue pensar nisso e ajudar o resto da equipe a trabalhar. E a pessoa, se o líder não der conta disso, ou se ele tiver atarefado com outras coisas, a pessoa pode pensar nisso e propor e pedir e reivindicar essas coisas. O primeiro elemento é a ideia de aprender continuamente. Vocês sabem disso, vocês lidam com a informação. A informação muda o tempo todo, nós precisamos aprender o tempo todo. Sobre o segmento que a gente está, de empresa, sobre o funcionamento da própria empresa, sobre a própria equipe, sobre a área, sobre todos os processos, as operações que tem ali, né? Mas vocês estão trabalhando em biblioteca. Então, sobre biblioteca também, não é só sobre essa biblioteca, sobre bibliotecas em geral, né? Sobre a área de educação, que é onde vocês estão, sobre a área de educação superior, que é a área onde vocês estão, biblioteca universitária, e sobre também bibliotecas em geral, mas também sobre o mundo, porque hoje a gente não consegue isolar o nosso trabalho do mundo. Então, e a gente tem certas facilidades. Eu acho que tem muita gente que gasta com um monte de streaming, né? E eu sou uma dessas pessoas que gosta de ver coisas, então eu não critico quem gasta com um monte de streaming, né? Gasta com um monte de streaming e às vezes vale a pena mais pagar um pacote básico, por exemplo, de um. Vou usar o nome de um YouTube da vida, onde você tem aula de tudo quanto há, sobre tudo quanto é tema, né? E utilizar isso como se fosse um podcast. Bota lá para tocar e você está trabalhando, está fazendo uma coisa mecânica e você está estudando o tempo todo, né? Tem várias formas da gente buscar informação na rede e aprender sobre coisas diferentes. Então, isso é fundamental. Isso vai dar um diferencial. Outra coisa que é essencial nesse processo, né? A gente interagir em rede social, não só a rede social digital, mas as redes sociais, as redes que eu construo com vocês, né? O Lucas é da minha rede social. Ele não tá, talvez até esteja nos aplicativos, nas redes sociais digitais, mas ele é da minha rede. Né? Os meus ex-alunos estão na minha rede, eu estou na rede deles, a gente pode se ajudar mutuamente. Né? A rede me ajuda a identificar informação no mundo que eu estou dependente de informação, ter contato com a diversidade, como eu falei, então visões diferentes que me dão perspectivas diferentes, identificar tendência, ajudar a renovar os meus referenciais, sabe aquela propaganda antiga, né? Você está precisando rever os seus conceitos? A rede sempre diz isso. É muito bom que você lide com gente diferentes e com de pessoas diferentes, gente diferente, que elas virem para você e falem assim, ô Cláudio, ô Lucas, pô, tá na hora de vocês pensarem em mudar esse jeito de ser. Isso é bom, é feedback. Você está renovando referenciais a partir do feedback dos colegas. Isso vai te dar visibilidade, vai te oferecer, às vezes, horas disponíveis que essa pessoa vai te dar uma informação, trazer uma informação que vai facilitar a sua vida, oferecer sugestão de colaboradores, pessoas para participar, partilhar com vocês e dividir tarefas. Então, você tem essa possibilidade. Isso funciona para ajudar a gente a desenvolver um outro recurso que é fundamental para a nossa vida, que é a nossa identidade profissional.
que é a nossa identidade profissional? É aquilo que eu desenvolvo no grupo, mas na relação com a empresa, e que é o meu capital, né? Toda empresa tem um dinheiro, a Dom Helder tem um dinheiro que ela investe nas coisas, ela regra, ela libera ou não libera, né? Mas nós temos um capital que é um capital de conhecimento, um capital que é de relações, que ele é desenvolvido a partir da minha identidade profissional, que ela começou a ser construída quando eu estava lá na primeira escolinha que eu frequentei, né, o Jardim da Dona Maria, que eu fiz 2 meses para poder ir para o primeiro ano e não assustar, ficar longe da minha mãe. Foi construída lá na escola e depois foi construída ao longo da vida, e quando eu comecei a estagiar, a trabalhar, isso vai moldando a gente e dizendo como é que a gente se relaciona em grupo. Né? O expediente, que é uma palavra que hoje em dia a gente escuta pouco, mas que a minha mãe destacava muito, né? Fulano tem expediente. O que é expediente? Eu estou num lugar e tem uma coisa caída no chão. Eu vou lá, apanho essa coisa e coloco em cima da mesa. Alguém me pediu? Não, mas ela estava no chão. Eu peguei e pus em cima da mesa. Né? Eu consegui um estágio uma vez assim na Mannesmann. A senhora que foi me receber para a entrevista tinha acabado de almoçar, provavelmente tinha levado uma refeição, e tinha um pano de chão caído no chão. Até hoje eu não sei se ela deixou de propósito ou não. Mas eu cheguei para conversar com ela, olhei para o chão, o pano estava, eu peguei o pano, dobrei o pano, coloquei em cima da mesa. A hora que eu coloquei, eu não fiz intencionalmente, eu olhei para ela, ela deu um sorrisinho. Né? Eu não sei se foi de propósito, o fato é que eu consegui o estágio. Né? Esses pequenos elementos fazem parte de uma história que vai sendo construída por mim. Né? Eu vou adquirindo recursos pessoais, eu vou pegando esses recursos e aplicando no meu trabalho. Isso tem um peso. Né? Isso desenvolve um vínculo, né, que meu com o meu trabalho e com os meus colegas. E eu crio um espaço, um ambiente bom, aquilo que eu falei de clima lá na frente. Eu vou construir uma história de realizações, que pode ser feita desde eu faço uma tarefa, aprendo alguma coisa, e aí uso essa tarefa para fazer uma outra, eu trabalho um tempo aqui, eu trabalho ali, junto dinheiro daqui, ou junto conhecimento de lá, até dentro do próprio espaço que eu estou. Essa história de realizações, ela vai construir um projeto de carreira para mim. Eu vou realizando, vou construindo laços, vou construindo compadrios, se a gente pode dizer assim, né? E vou estabelecendo relações que vão me ajudar a desenvolver esse capital e vão me levando para frente. Então, a identidade profissional é quem eu sou no meu trabalho, quem eu sou na minha vida profissional, né? Que características eu tenho, como que as pessoas me veem. Tem coisas que eu tenho que eu não posso mudar. Eu sou narigudo. Eu não vou conseguir mudar isso a menos que eu faça cirurgia plástica, que eu não estou disposto. Né? Mas tem outras características que as pessoas depositam em mim. Então, se eu for um cara relaxado, um cara desocupado, despreocupado demais, desorganizado, as pessoas vão me lembrar como essa pessoa. E aí, um predicado que é atribuído a alguém é muito difícil de ser retirado. A minha conduta pode me diminuir, intensificar, confirmar ou reverter a minha diferença em relação aos outros. Mas se eu tiver uma marca muito negativa, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim: aquele é o Cláudio que sempre chega atrasado. E aí, isso vai estar colado na minha identidade. Eu posso chegar pontualmente o ano inteiro. No dia que eu atrasar, lá, tinha que ser o Chaves, tinha que ser o Cláudio. Então, isso é muito importante. Eu tenho que pegar para mim essa tarefa e levar e abraçar essa tarefa, colocá-la, né, como minha. Eu sou o responsável pela minha vida, eu sou o responsável pelos meus predicados, pelas minhas características. Eu posso modificar, eu posso criar significados, mas eu que tenho que fazer isso. Eu não posso delegar isso para as outras pessoas. Eu não posso dizer para o Lucas controlar a minha vida, embora o Lucas possa ser meu chefe ou meu colega. Eu não posso delegar para minha mulher, para o meu marido, para o meu namorado, para a minha namorada. Não posso. Né? Eu posso pedir informação, eu posso pedir orientação, eu posso pedir conselho, mas eu que tenho que gerenciar isso. E por isso eu tenho que ter maturidade. Finalmente, para encerrar, que eu já devo estar chegando no meu horário, né, eu tenho que trabalhar com uma coisa que eu acho fantástica, que eu chamo de crescimento psicológico. É aquilo que é o meu amadurecimento dentro das milhares, milhões de combinações. Hoje em dia a gente tem essas séries de TV, é muito fácil explicar as combinações possíveis de uma linha do tempo. Cada escolha que eu tenho, todo mundo lembra do Loki, né, os multiversos da loucura, essas coisas todas, eu faço uma escolha, cada escolha que eu faço eu abro uma possibilidade. Perdão, cada escolha com a qual eu me deparo abre uma possibilidade. Eu posso escolher A, B, C ou D, ou pelo menos A e B. Minha vida é feita de escolhas. Cada escolha que eu faço, eu trilho um caminho. Muitas vezes não dá para voltar para a escolha anterior. Eu só posso fazer novas escolhas. Então, o meu crescimento psicológico
me leva a uma maturidade de conseguir escolher nessas combinações entre os meus recursos, o entorno, o ambiente que tem e as escolhas que eu faço. E isso que eu chamo de chamar para si a responsabilidade. Quando eu chamo para mim a responsabilidade, eu me torno que o Dom Juan Matos, para citar um livro que eu gosto muito, do Carlos Castaneda, chama Viagem a Istlan, né? O Dom Juan Matos, o índio velho lá, fala: eu me torno um guerreiro impecável, né? Eu sou o senhor de mim mesmo. Né? Então, eu não preciso, né, que os outros me digam quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu assumo essas possibilidades. Eu aprendo e amplio o meu conhecimento das possibilidades que eu tenho. Eu vou fazendo, quanto mais eu aprendo, mais opções eu faço, mais possibilidades eu tenho. Né? A pior falta de escolha é aquela quando você só tem uma. Né? Então, por isso que eu falo que a gente não deve delegar para os outros as escolhas. Né? Se a pessoa, quando ela fala para você, ela escolheu uma para você, ela tirou a sua oportunidade de escolher. É claro, mais uma vez, que conselho é importante. Então, eu preciso me desafiar sempre. E aí eu chego no ponto final que eu quero dizer. Crescimento psicológico não é satisfação. Às vezes eu posso estar insatisfeito com uma coisa, mas essa satisfação ela é essencial para eu crescer. Então, nem sempre o trabalho que me deixa sempre satisfeito é o trabalho onde eu aprendo mais. Nem sempre a tarefa, o momento na vida, a situação na vida em que eu me sinto mais feliz é o momento onde eu cresço mais. A gente precisa saber, né? Buscar, às vezes, um certo grau de dificuldade. É como academia. Por que você fica fortinho ou fortinha? Porque você rompeu as fibras musculares. E aí, quando elas, com a proteína que você come, elas se reconstroem, você ganha massa muscular, você ganha volume. Se você não romper fibra, você não desenvolve. Isso é muito importante. E é quando eu tenho esse perfil todo desenhado que eu consigo negociar meu contrato bom. Eu consigo chegar, depois de terminar, vou dar um exemplo aqui, que não se encaixa em todo mundo que está me ouvindo, mas eu consigo chegar no final do meu contrato de estágio, meu tempo de estágio na Dom Helder, e virar para quem contrata aí, eu não sei quem contrata, e dizer assim, olha, está precisando de mais bibliotecário aqui, eu sei que eu sou estagiário, eu sei que eu estou recém-formado, mas eu acho que vocês deviam me contratar. Por quê? Por quê? Porque eu tenho esses referenciais, eu tenho esses elementos e eu posso negociar isso como? A partir de um contrato psicológico. Né? Quando eu contrato alguém, assino a carteira da pessoa, ali só tem uma informação do dia que ela entrou, o dia que ela saiu, quem é o chefe, qual que é a tarefa e quanto que ela vai ter férias ou não vai ter férias. O resto do contrato está na cabeça das pessoas. Quando eu contrato um funcionário, eu tenho uma imagem na cabeça do que ele vai fazer, do que ele vai ser. Eu posso contratar aquela pessoa e me arrepender, porque na minha cabeça era uma coisa, aquela pessoa era outra, ou eu posso viver o contrário. Eu posso olhar para aquela pessoa, reconhecer naquela pessoa algo mais, algo além daquilo. Ou, melhor ainda, essa pessoa pode dizer: eu sou mais do que você precisa. Você não sabia, mas eu posso. Aliás, eu sou mais do que você busca, mas eu sou aquilo que você precisa. E como que eu faço isso? Tomando conta de mim, tomando conta da minha carreira. Bom, eu dei umas pinceladas gerais, mas eu sei que tem muita coisa para falar. Eu acho que eu já falei os meus 40 minutos, mas se quiserem bater um papinho, eu estou de boa aqui de tempo. Professor, sensacional, viu? Era isso mesmo que a gente procurava e buscou, né? Anotei algumas coisas aqui, deu praticamente umas 2, 3 páginas, depois a gente vai dar uma pincelada e divulgar. Eu só tenho uma questão, professor, o que Pois não. eu vejo aqui na equipe, e eu falo por mim, mas eu, né, conversando com o pessoal, a gente tem a nossa carreira aqui, né, então nós temos o nosso serviço, mas além disso a gente tem as outras obrigações de fora. Como conciliar isso tudo? Hoje em dia a gente, igual no meu caso, tem que fazer curso de tudo quanto tipo, tem milhares de assuntos novos surgindo, então tem que toda hora buscar aquela qualificação. Tem os serviços, tem as questões de casa, tem conta para pagar, tem aquela confusão. Nesse mundo louco, né, e às vezes acaba prejudicando até o desempenho profissional. Nesse Uhum. mundo louco, né, que está, qual que é a sua sugestão assim, para a gente poder lidar melhor, né, conciliar tudo isso acontecendo dentro de 24 horas, né, além disso dormir, né. Pois é, isso é muito complicado e eu acho que a solução melhor que eu já ouvi para ter esse equilíbrio na vida, por incrível que pareça, eu não ouvi de um psicólogo, não ouvi de um administrador, não ouvi de nenhum dos meus professores, eu ouvi de um rabino. Não sei se vocês sabem, os judeus eles têm
uma semana de 6 dias com o 7º dia de descanso, que é o sábado para nós, né, que eles chamam de Shabat. Né? E você tem na sexta-feira, a véspera do sábado, o que eles chamam de Kabbalat Shabbat, que é a chegada do Sabat, que é o dia que você se prepara tudo, porque o judeu tradicional, no dia do sábado, ele não faz atividade nenhuma de trabalho, ele pode se divertir, inclusive ele pode namorar, beijar, beber, isso não tem problema, comer, rir, isso não é problema, porque Deus descansou. Todas as coisas boas, teoricamente, você pode fazer no sábado. Então, inclusive, os maridos e as esposas, quando o companheiro ou a companheira estão fugindo daqueles compromissos maritais, eles falam assim, olha, sábado é dia, né? Porque Deus fala que a gente tem que se divertir, então faz parte do pacote, comer, beber, dançar, rir e namorar, né? Então, mas para que eles possam fazer isso, os judeus aprenderam isso. Quando eu aprendi isso do Rabino, eu achei muito interessante. Eles fazem um processo onde nas sextas-feiras eles tentam fechar o máximo possível de tarefas para poder liberar um tempo, um dia pelo menos de descanso. Eu sigo nas redes sociais um artista, cineasta, pintor, que é o Alejandro Jodorowsky, né, um chileno, muito legal. Depois, se eu procurar no Instagram, Jodorowsky, com SK, vocês vão ver, todo domingo ele faz a mesma coisa. Ele fala assim, ele já está com 90 anos, hoje é domingo, é o meu dia de descanso. Ele escreve um texto sobre o descanso. Mas por que eu estou falando disso tudo? Esse rabino, ele falava assim, olha, não passa da semana sem conversar com seu colega aquele ponto que ficou pendente, aquela tarefa que ele não cumpriu, aquela coisa. Então você cuida da sua e você fala daquilo que te afeta. Então, se nós dois trabalhamos num projeto, eu te ofendi, você não deixa passar na sexta-feira sem me dizer que eu te ofendi. E se eu me sentir ofendido, eu não deixo passar sem te falar. Falar numa boa, não é brigar. Você, olha, queria resolver com você, Lucas, com a Cibele, com a Jaqueline, com o Gerson, com as outras pessoas, a Ana, Emanuel e tal. Olha, eu preciso resolver isso com você. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma tarefa para concluir, eu tentar concluir ali. Mas ele fala que ele faz além, que ele não deixa chegar à noite sem fazer o máximo daquela tarefa, terminar o máximo das coisas, para ele não ir para casa pensando naquela tarefa inconclusa. É claro que às vezes não dá, por isso que tem a sexta-feira para resolver, se não tem a sexta, tem o final do mês. Mas você tentar fazer isso. Agora, ele fala que com isso ele consegue articular o trabalho e usar o resto do tempo para o estudo. Né? Ele falava disso, ele é um rabino. Quando a gente pega a palavra rabino, a raiz dela não é como um padre, por exemplo, não é sacerdote. Rabino é rabbi, é professor. Né? Então, ele estuda. Só que ele, no caso, estuda a Torá. Ele vai estudar a religião dele. Né? Então, o nosso estudo ele pode ser feito se a gente conseguir cuidar do tempo, gerenciar o tempo direitinho. Mas isso a gente precisa praticar aquilo que eu chamei de chamar para si a responsabilidade. No teatro, as pessoas chamam de enactment, que eu assumi o meu papel de ator. Eu incorporar, eu sou a Fernanda Montenegro, eu estou fazendo a dona Chiquinha da padaria, eu vou incorporar a Chiquinha da padaria. Eu tenho que incorporar esse papel. E essa conciliação, ela é boa, né? Ela nos ajuda a organizar. Agora, realmente, o tempo é muito escasso. Então, quanto mais escasso é o tempo, mais eu tenho que ter essa habilidade de compartilhar coisas. Eu, por exemplo, estudo muito, eu não leio tanto quanto eu gostaria. Eu compro muito livro, mas infelizmente eu não consigo ler tudo que eu compro. Mas eu uso recursos, né? Eu baixo audiolivro, escuto audiolivro, eu vejo um vídeo de comentário sobre a teoria tal que o livro tal trata, e aí quando eu vou ler o livro inteiro, eu leio o capítulo que me interessa e não o livro. Infelizmente eu perco. Não dá para fazer isso com romance. Né, literatura, novela. Mas com livro técnico você consegue, então você tenta criar essas alternativas. Agora, as contas, aí é um problema, né? Porque tem a preocupação das contas. E eu sou contra essa ideia de dizer que você tem que deixar a sua vida particular em casa e vir trabalhar e esquecer que você tem uma conta para pagar. Então, às vezes, a gente está desesperado e está triste. E faz sentido a gente chegar no ambiente de trabalho e virar e falar assim, nossa, Sibeli, putz, eu estou desesperado aqui. Por quê? Porra, meu mês fechou, mas as contas não. Né? E eu não sei como eu vou fazer. Né? E ter a oportunidade de conversar sobre, não é pedir dinheiro para o colega, mas é conversar sobre isso, é muito importante. E é importante a gente conseguir fazer isso com os colegos também. Porque homem é foda, desculpa a expressão. Mulher tem esse ouvido para ouvir as pessoas e
tem a disponibilidade de falar. Homem esbarra em 2 problemas. Homem raramente fala dos problemas dele para o outro, e quando fala, muitas vezes o retorno é: pô, velho, dureza, hein? Um soquinho no ombro e pronto. Que é o que mais acontece. Às vezes você está lá, tá sofrendo, terminou o relacionamento, pô, foram 15 anos e você está desesperado e triste, e aí você vai falar com o teu amigo, cara, pô, velho, dureza, hein? Te dá um soquinho no ombro e vira as costas. Não, você quer ser ouvido, né? Você quer ser escutado. Então, isso é importante. Agora, claro, não dá para fazer isso o tempo de trabalho o tempo todo, né? Você tem que saber pesar essas coisas, mas é importante fazer essa divisão, né? Trabalho é lugar de trabalhar. A gente tem que trabalhar bem, mas a gente tem que ter condição de trabalhar bem para poder ser feliz em casa. Porque senão a gente está tão doido no trabalho que chega em casa, a vida em casa é um inferno. Você está em casa pensando no trabalho. Então essa divisão é muito complicada. Eu falei para caramba de novo, eu falo muito. Não, pessoal, sensacional, pessoal. Quer aproveitar aí o professor, vai tirar alguma dúvida, fazer alguma observação aí, fiquem à vontade. Vamos ver se vai ter alguém. Vai valer ponto, hein? Vamos ver se alguém vai. Deixa eu ver se eu desamarelo, que agora que eu vi que eu tô igual um fantasminha amarelo aqui. Agora melhorou. Não, tá top demais. Tá tranquilo aí, pessoal? Quem puder abrir a câmera aí só pra gente tirar aquele print para poder divulgar o projeto aí. Deixa eu Tem fingar gente aqui, ó. que tá com um computador, professor, que não tem a câmera, sabe aqueles Ah, não, desktop? tranquilo, Tem tranquilo. gente que tá inclusive trabalhando, né, tá fazendo atendimento e É tudo. isso mesmo, eu Pra recomendo, é isso mesmo. então vamos tirar o Manuel que estava Acho com a que a câmera aberta, se puder. Sibeli tá querendo falar alguma coisa, Sibeli? Espera aí, eu acho que tá bloqueado aqui, Não, espera aí. tá sem microfone. Permitir. Ô Sibeli, pode desbloquear se quiser. Eu acho que tava. Ok, está E aí, ouvindo? Sibeli? Sim. Tô sim. Primeiramente, muito obrigada, professor. Fantástico. Anotei bastante também. Ah, Depois vou que bom. refletir em cima, vou buscar literatura em cima do que eu anotei, né? Muito obrigada. E como uma boa amante de livros, né, que eu sou, eu gostaria que o senhor repetisse o nome do livro. Ah, é um livro. Bom, o Carlos Castaneda é o criador Sim. de um personagem, né? Porque hoje a gente sabe que ele inventou aquilo. Ele nunca teve com índio nenhum. Ele conheceu uma senhorinha que era uma curandeira, mas ele era antropólogo, ele leu muito e inventou as histórias. Mas mesmo assim as histórias são boas. O Carlos Castaneda, e o livro é o segundo livro da série dele, de livros sobre xamanismo, chama-se Viagem a Ixtlan. Então, IXT, Ixtlan, com N no final. Tlan. É um bom livro, eu gosto muito. Para mim é o melhor dos livros do Castaneda. Ele, no final, ele está viajando muito, ele começa a usar o Super Saiyajin do xamanismo, aí, né, tá ele, o Goku e o Vegeta, né, empatados. Eu já tinha ouvido falar do Castanheda, já vi até alguns textos, assim, mas nunca li nada dele. E já tinha também ouvido falar do xamanismo, Ah, e que ele realmente tinha escrito sobre isso, que é muito interessante, mas não li. A partir de agora vou ler. que bacana. Depois eu vou ver se eu acho o livro onde o rabino que eu conheci nos Estados Unidos, conta essa história do sábado. Eu tenho esse livro, é um livrinho velhinho, eu vou ver se eu acho e dá para achar no sebo, ele é baratinho. Que Compra top. usado no cedo, qualquer 9,90 vocês Só, compram. Eu vou mandar a só tirar referência depois. um, só Ok, tirar um obrigada, print. professor. De Vamos lá, nada, pessoal, todo prazer. mundo sorrindo aí pra gente tirar um print. Fechou, valeu. Eu nunca sei para onde eu olho, a câmera está em cima, eu fico olhando para a cara de vocês. Aí sempre parece que eu sou estrábico. Ô, professor, realmente, assim, muito, muito, muito obrigado mesmo aí por disponibilizar o tempo. A gente Cara, sabe, né, que a prazer. vida dessa FMG também é uma loucura, né? Dar aula, pesquisa, é grupo de iniciação, é o serviço, é família, né? Você ainda, inclusive, né, você contou antes aqui, não sei o que o pessoal estava, né? Questão da sua mãe, que você está acompanhando. Então, realmente, professor, muito obrigado por compartilhar aí conosco. A gente vai tentar fazer alguns materiais, né, com o que foi dito aqui, e a gente vai disponibilizar também. Bacana Beleza? demais, bacana demais. Um Eu abraço espero que você grande e, tenha poxa, gostado também e possa aí adorei. compartilhar com o pessoal aí o nosso projeto. Inclusive, a professora Cibele, ela está formando em Bíblio e ela vai fazer a Muito monografia dela bem. relacionada ao nosso projeto. Que legal, Sibeli. Você tá onde?
fazendo biblioteconomia na Universo. Ah, bom, é porque eu falei Universidade. assim, gente, eu não conheço a Cibele, ela não foi minha aluna, e deveria ser, se está formando agora. Não, Bacana bacana. demais, bacana Então, espero demais. que você possa também compartilhar aí e espero que você tenha gostado mesmo, professor. Valeu, muito Maior obrigado. prazer, Lucas, adorei, dá um abraço no povo da Dom Helder aí, tá bom? Obrigado, Cibele, obrigado, Obrigado, Gerson, professor. obrigado, Jaqueline, obrigado, Emanuel, obrigado, Ana Carolina, obrigado, Renata, obrigado, Bruno. Só um minutinho, porque parece que a Ana queria fazer uma pergunta e o A chat não Ana, está aberto. Chigana, o chat não apareceu para mim. Deixa eu ver. A pergunta era: como ter uma comunicação assertiva com a equipe, sendo que tenho vergonha às vezes de me expressar? Ah, isso é muito bom. Ó o gato. É o gato. Passou aqui atrás? Passou. É. Ela deita aqui atrás, ela derruba minha cortina. Outro dia pulou no meu colo com as 4 pernas com a unha para fora. Eu quase dei um pulo da cadeira, eu estava numa live. Mas, olha, a grande questão. É a Ana, né, que fez a pergunta? Foi a Ana? Isso, Aninha, isso. Aninha, olha, a grande questão é que todo mundo tem dificuldade com alguma coisa. Às vezes a gente tem dificuldade de se expressar, mas as outras pessoas também têm. Né? Então, talvez o ideal seja que você quer fazer a contribuição, você não consegue contribuir para o grupão, mas você consegue conversar com um grupo, uma pessoa específica. Ela está atendendo. Pode ela atender, Ana, não tem problema. Ah, não, é a Jaqueline que está atendendo. A Ana, eu estou respondendo, troquei as pessoas. Mas então, a gente às vezes consegue se colocar para uma pessoa do grupo. Né? Às vezes a gente não consegue falar em grupo, mas eu já pensei até em estratégias, por exemplo, em sala de aula, acho que na turma de vocês não aconteceu. Mas eu tinha uma aluna que não conseguia falar em público. Eu não conseguia falar em público. O que eu sugeri? Grava um vídeo e no dia do trabalho você ajuda nas outras coisas. No dia do trabalho a turma toca o vídeo lá, apresenta o vídeo para a turma. Ah, mas eu tenho vergonha de aparecer. Não precisa aparecer, grava um áudio. Né? Então, Inclusive, ela era aluna, professor. quem? A Ana que fez a A pergunta, ela Ana? era sua aluna que E eu não tinha. sabia disso, Ana. Se eu soubesse, eu tinha falado para você gravar o vídeo ou fazer alguma alternativa. Mas é isso, a gente cria alternativas para participar. E o fundamental é que a gente, criando um bom clima, as pessoas percebem que as pessoas percebem que as outras pessoas, né, os membros da equipe, são gente como a gente. Né? Então, todo mundo tem dor de dente, todo mundo vai no banheiro, todo mundo tem dor de barriga, e todo mundo tem medo, às vezes, de alguma coisa. Então, eu posso não ter medo de falar para vocês, mas eu brinco com as pessoas. Né? Eu não tenho vergonha de falar na turma. Agora, me manda para uma festa e me manda chegar em uma garota. Eu não vou chegar nunca, porque eu não sei chegar. Eu vou chegar na pessoa, oi, tudo bem? Ela vai fazer, oi. Eu vou fazer, beleza. E vou embora. Eu não sei como é que eu continuo a partir daí. Eu não sei o que falar. Né? E cada um tem a sua dificuldade. No entanto, você manda eu dar uma aula para 200, 300, 4.000 pessoas, eu dou. Né? Então, cada um tem o seu grau de limitação. A gente tem que entender a nossa, né, e encontrar uma forma de lidar com isso. Graças a Deus inventaram o Tinder. Aí dá para você conversar com as pessoas pelo Tinder. Né? É diferente, né? Tem pessoas no grupo aqui que é mestre no Tinder, hein? Viu só? Tem que pegar consultoria com a galera. Mas é isso. Não, são formas de lidar com as coisas, né? E a gente tem que encontrar uma forma. Né? Mas não é obrigado a falar, Ana. Né? Você pode encontrar jeito de contribuir, mas o importante é que você encontre jeito de falar e que você não fique segurando, né, uma ideia, especialmente se a coisa te incomoda, para falar. Se você não consegue falar, fala com uma pessoa, pede a pessoa para dizer, né, tem que encontrar o seu jeito. E também ajuda a gente a treinar. Começar falando para pequenos grupos, falando para os amigos, né, e pedindo feedback. Olha, como é que eu falei? Eu gaguejei? Como é que eu fui? E a gente vai acompanhando que com o tempo as coisas vão melhorando. Sensacional. Não Aninha. sei se resolve, mas terapia também Aninha, ajuda, Aninha. Pode fazer também, me ajudou muito. Eu era muito mais tímido. ela agradeceu muito aqui, professor, e está digitando ainda uma mensagem. Que ela falou que até faz, né? Tá fazendo as terapias e Ah, tudo. muito bom. Tá já tratando isso. Bem bacana. Ela agradeceu, porque o chat parece que não abriu para ela, né? Não E abriu para a ninguém, para mim câmera. também não. Eu procurei Ah, a hora que você falou que tinha compartilhado o link, ele não abriu. legal. Então eu vou compartilhar no seu WhatsApp de qualquer forma do Depois você nosso me manda projeto. no WhatsApp lá. Mando. Professor, realmente, Beijo novamente, muito grande. obrigado aí. Tchau, tchau, gente. Valeu.
E até a próxima. E a próxima encontro aí vai ser em algum bar que a gente escolhe aí. Não, com o maior prazer, com o maior prazer. Litrão e um tiragosto gostosinho daqueles de Fechou. estufa, massa demais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão novamente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Valeu, pessoal. gente. Obrigado, Gosto de equipe. Valeu, vocês. Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau, Valeu. tchau.